Nosso contato agora aqui na Rádio Progresso de Juí é com Rui Silveira, economista da Farsul, porque a Farsul coloca agora em andamento em maio um levantamento, que é o levantamento Campo Futuro, que é uma pesquisa que, entre outras coisas, estima também custo de produção, né, de vários segmentos aqui do agro, e essa pesquisa também vai levar em consideração dados de municípios aqui da região, como Cruz Alta e Tupã-Seretã, em várias culturas. Primeiro, Rui, obrigado por atender a reportagem aqui da Rádio Progresso, né, por fazer esse contato conosco. Queria que você explicasse um pouco, então, explica com mais detalhes o que é esse levantamento Campo Futuro, né, que a Farsul faz em parceria com outras instituições também, né? Para que serve esse levantamento? Boa noite, Keller. Boa noite, ouvintes. Esse levantamento ele é uma iniciativa, né, da Confederação Nacional de Agricultura, em parceria com a Federação, e quem faz o acompanhamento técnico, né, o levantamento técnico, é o CPEA, né, da USP. Então, esse programa ele se chama Programa Campo Futuro. Ele vai em várias regiões, né? Isso aí no país inteiro, mas aqui no Rio Grande do Sul a gente faz grãos anualmente. A gente vai em 6 praças diferentes. Nessas 6 praças a gente tem Carazinho, Tupã-Seretã, Cruz Alta, Bagé, Camaquã e Uruguaiana, tendo diferentes culturas, né, que representam mais essas regiões. E lá a gente faz um levantamento com os produtores de custo de produção. Ele é aberto numa metodologia de dados de painel, e a gente vai acompanhando como é que foi, né, o andamento da safra. Então eles vão dizer como é que foi essa safra 2023 para eles, e ao mesmo tempo a gente vai levantar o custo de produção dela, né, independente do resultado. Então, por exemplo, essa safra é uma safra que a gente vai ver em muitas regiões, como Tupanciretã, provavelmente, que vão ter uma quebra muito grande, que nem teve ano passado, né, na soja. Então a gente também vai identificar o que aconteceu, né, nessa última safra, de um aspecto econômico e financeiro. Sim, no caso, então, aqui para a região Cruz Alta e Tupã-Seretã é soja e trigo, eu não lembro exatamente quais são as culturas. Isso. A gente, assim, Tupanciretã vai ser majoritariamente soja e trigo, e na região de Cruz Alta ela vai ter milho, né? Normalmente sempre tem. Às vezes muda um pouco, tá? Uhum. Mas normalmente vai ser soja, milho, trigo, e depois a gente vai ter soja e milho irrigado, né? Dependendo do que os produtores fizeram. Às vezes acontece que o produtor faz uma soja irrigada, um milho segunda safra, ou faz uma soja segunda safra irrigada. Então, depende muito do que foi o aspecto do ano. Mas vai ter também culturas irrigadas. Isso é muito importante para a gente falar da importância da irrigação, né? Esse estudo tem desenvolvido vários resultados em termos de analisar como é que a irrigação ela realmente dá suporte para o agricultor, principalmente nesses anos de estiagem, né? Comparar os resultados. Então, esse programa também capta isso, né? A gente vê esses resultados dentro desse programa. Bom, Rui, fala para nós então um pouco também sobre como é que funciona justamente essa coleta de dados, a metodologia de captação dessas informações para formatar os dados desse estudo, né? É a Farsul ou as empresas parceiras, as entidades parceiras mandam pessoas a campo, ou de que forma vocês coletam esses dados? Bom, esse dado ele vai ser coletado numa reunião com os produtores, né? Ele não é um levantamento, digamos, como se fosse assim, um levantamento de safra que se vai a campo, normalmente, né? Esses do IBGE, alguns levantamentos. Não, como é um levantamento de custo, a gente chama uma série de produtores, normalmente dos sindicatos, então Cruz Alta, vai ver seus associados, normalmente aqueles produtores que reconhecidamente já participam de discussões desse nível, que têm seus custos de produção todos, né, tabulados. Eles vão nessa reunião, né, eles são convidados aí nessa reunião, muitos vão, junto deles também se chama, né, por exemplo, revendas da área para a gente coletar preço, então eles também vão na reunião, são convidados pelo sindicato. Daí com esse grupo, né, a gente abre lá num grande data show uma planilha e a gente vai preenchendo a partir do histórico que a gente vai analisando neles, né, de que eles vão nos relatando de como é que aconteceu a safra na região, e normalmente o que a maioria das pessoas fizeram, compraram, onde a maioria mais ou menos fez sua estratégia, né? Até mesmo de comercialização. E a partir daí a gente vai montar esse histórico
do custo de produção da safra 2023. Sim. No caso também, queria saber como é que esses dados depois eles são utilizados, né? Qual é a função Ah, desse levantamento e até para quem deve ser de interesse hum, saber dessas informações. ah, isso aí foi uma pergunta muito boa. Assim, depois que a gente tem esses dados compilados, né, eles depois nos servem para uma série de estudos. Por exemplo, a gente tem dois indicadores, um deles a gente tem três na realidade, me desculpe. A gente tem o indicador do custo de produção, o ICP, né, ao produtor, feito a partir dos dados gerados nesse estudo. A gente tem o indicador também, que é o IPR, que é os preços, né, aos produtores, então os preços recebidos, né, pelos produtores, que também mede a inflação desses preços. E a gente tem também o ILC, que é um indicador que mede a inflação do preço dos insumos para se produzir leite. E esses três indicadores, eles usam dados desses estudos, né, que a gente gera. Além disso, a gente gera vários outros estudos a partir dele. Normalmente, quando a gente quer focar algum estudo de impacto econômico numa safra pelo lado dos custos, né, a gente observa as coisas através de alguns desses dados, né, da maioria desses dados que a gente recebe desse programa. Além disso, esses dados eles estão disponíveis para consulta dentro do site da Farsul. Lá vai ter um banner que diz Farsul Big Data. Lá dentro vai ter todos esses dados, tanto dos painéis, né, que digamos que a fotografia é exatamente da safra, como o acompanhamento mensal do custo de produção, né? Porque daí, a partir desses dados, a gente publica também um acompanhamento mensal, que é uma projeção mensal de como, a partir desse custo, de como ele vai se comportando ao longo do ano, né? Certo, Então entendi. tem muito dado disponível, né, Uhum. para o pessoal consultar desse programa. Bom, a gente está falando aqui na Rádio Progresso, um economista da Farsul, Rui Silveira, sobre o levantamento Campo Futuro, né, do qual a Farsul também faz parte e coordena aqui no estado do Rio Grande do Sul esse levantamento. Quando é que essa pesquisa ela tem um prazo, já está em andamento? Quando é que vai ser feito? E quando é que vocês imaginam ter o levantamento desse ano pronto? Bom, ela começa primeiro com uma rodada de visitas a essas praças, né? Antigamente, ela sempre foi assim, tá? Antigamente, digamos, na época da pandemia, ela foi feita via reunião online, né? Via uma reunião remota. Agora, ela volta a ser presencial. Então, isso também é muito importante a gente relatar, porque ela sempre foi feita presencialmente. Na pandemia, a gente teve esse hiato onde ela foi feita de maneira digital, né, online, mas ela volta hoje a ser uma viagem. Então, a partir do dia 29 de maio até o dia 2 de junho, a gente vai estar coletando essas informações, né, indo em cada uma dessas praças e conversando com os produtores nos seus sindicatos rurais correspondentes. Então, a gente começa em Carazinho, depois Cruz Alta, é praticamente o mesmo dia, uma é feita de manhã, outra é feita de tarde. Depois a gente vai a Tupanciretã, Uruguaiana, Bagé e termina em Camaquã. Então essa é uma viagem de uma semana onde a gente vai coletar todos esses dados. Depois desses dados, o CPE leva, né, volta com eles para Piracicaba, lá onde eles ficam. Daí eles vão olhar, compilar todos esses dados, conferir se os preços batem com outros preços que eles têm lá no banco de dados deles. E depois ele vai para a CNA, faz uma validação técnica, né, que dura uma questão de uma semana, e em torno de 15 dias ele volta para os produtores e a gente já divulga essas informações, né. Então a gente está falando aí entre coletar os dados e finalizar o trabalho em torno de 20 dias a 30 dias. Então no final ali de junho a gente já deve ter todas as informações, né, do que foi, já mesmo publicados no site. É bem Certo. rápido depois que a gente faz a publicação no site. Uhum. Rui Silveira, economista da Farsul, falando conosco aqui na Rádio Progresso. Alguma coisa mais que você queira destacar a respeito dessa pesquisa Campo Futuro ou do próprio trabalho da Farsul? Bom, eu acho que a gente conseguiu falar, assim, permear bastante como é feito, né, detalhar bastante. Eu espero que, se produtores já aí da região de Tupanciretã e de Cruz Alta estiverem ouvindo, convido, né, que fale com os sindicatos que têm interesse, vão na reunião, tentem ir.
muito, muito importante. Vocês vão receber esses dados também logo de primeira mão de volta, relatórios escritos pelo CPEA também de volta. Convido outros produtores, né, que estejam nessas regiões também, que possam comparecer, né, que falem com o sindicato. Mas seria isso. Eu agradeço a atenção, darem essa atenção para o programa, porque ele é muito importante para a gente. A gente acha que é um programa que, na nossa área, pelo menos, né, lá da assessoria econômica, ele dá um resultado assim, muito, muito bom, e ele vira insumo para praticamente uma série de análises econômicas. É muito importante. Eu deveria agradecer e agradeço aqui, em nome de todos os produtores que já participaram dessa reunião. Vocês deram uma ajuda tremenda para a gente em termos de dados de altíssimo nível que hoje praticamente servem de insumo para tudo que a gente faz lá na assessoria. Muito obrigado. Valeu, Rui, obrigado. Até mais e boa noite. Boa noite.